Ichigo Kurosaki, estudante, Shinigami ou ceifeiro de almas e também protagonista da série de mangá e anime Bleach. Para quem não sabe, Bleach foi criado pelo autor e desenhista Chichi Kubo. Kubo nasceu em 1977 na cidade de Hiroshima, no Japão. O seu primeiro trabalho foi o mangá Zombie Powder, que infelizmente foi cancelado após 4 edições devido à baixa receptividade que teve pelo público. Após esse fracasso, ele finalmente criou a série Bleach, que, imaginem vocês, foi inicialmente rejeitado pela Shonen Jump devido à similaridade que tinha com a série de um certo detetive sobrenatural que vocês conhecem muito bem. Mas foi graças ao mestre Akira Toriyama, sim, aquele mesmo criador de Dragon Ball, que ele não desistiu e continuou com seu trabalho até que fosse publicado pela primeira vez. A série foi lançada de 2001 a 2016 em 74 volumes compilados com 685 capítulos lançados. Como todo mangá de sucesso no Japão, foi adaptado para o anime e exibido na TV Tóquio de 2004 a 2012, totalizando 366 episódios que foram produzidos. Recentemente ganhou também uma versão live action para o cinema que adaptou o primeiro arco da série. O filme foi muito bem recebido pela crítica e eu super recomendo. Como curiosidade, o Ichigo foi criado para substituir a personagem Rukia como protagonista da série, que segundo o próprio autor, sentiu que ela não era adequada para o papel. Espero que as feministas não saibam disso. Bom, se você quiser conferir, as 5 primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix, dubladas em português. Muito bem, galera, depois dessa introdução que mostrou para vocês um pouco mais sobre o personagem e sua história, vou apresentar aqui qual vai ser o boneco que eu vou utilizar para fazer a customização e transformar no Ichigo Kurosaki. É este boneco do Gavião Arqueiro, que muita gente deve estar horrorizada aí falando, meu, mas cadê o pé desse boneco? Então, calma, gente. Eu utilizei os pés dele para fazer a customização daquele boneco do Justiceiro, aquela customização de melhoria, porque eu precisava de uma bota, né? Eu não estava com muito saco para fazer. E como o Ichigo ele não utiliza botas, né? Ele tem aquela sandalinha do Shinigami, então eu ia ter que refazer de qualquer forma e eu já ia utilizar esse boneco aqui para fazer ele por conta da estrutura do corpo, né? Ele é um pouco mais magrinho, mais esguio e vai combinar bem com o personagem. Para fazer o rosto dele, eu não sei se eu vou utilizar esse aqui para remodelar ou se eu vou fazer um do zero, enfim, não sei ainda, né? Mas de qualquer forma, eu vou ter que fazer alguns desgastes aqui, alguns trabalhos adicionais, mas eu acho que vai dar tudo certo, né? Então, sem muitas delongas, vamos começar a trabalhar. Eu começo fazendo a desmontagem completa do boneco e com a ajuda da micro-retífica faço o desgaste de algumas partes que ficariam sobressalentes. Foi necessário também fazer a troca dos 2 braços que já vieram invertidos de fábrica. Troquei um pelo outro para que ficassem corretos. Fiz alguns desgastes também de algumas partes sobressalentes que estavam nos 2 antebraços, com a ajuda de um estilete, e depois eu fiz o desgaste do peitoral dele para alisar, porque pretendo fazer a modelagem da musculatura que vai ficar aparente quando eu colocar a roupa. Logo depois eu já começo a fazer o alongamento dos 2 pés, utilizando aí um palito de pirulito e um pedacinho de madeira que vão servir como base para a modelagem que eu vou fazer depois. Aí eu já começo a fazer o posicionamento dos 2 braços e das 2 pernas, sempre utilizando aí um pouquinho de biscuit com a supercola para auxiliar na colagem e finalizo fazendo o reposicionamento da mão que vai segurar a espada. Muito bem, galera, eu começo a modelagem pelos pés, estou utilizando a massa epóxi, fazendo a cobertura sobre aquela estrutura de madeira que eu tinha feito anteriormente, isso ajudou bastante para dar firmeza. E aí depois, com a ajuda de uma esteca e um pouquinho de álcool, eu estou fazendo alguns detalhes e finalizando aí o acabamento. Com massa epóxi também eu resolvi fazer o peitoral dele para dar um pouco mais de destaque na musculatura, porque essa parte vai ficar levemente descoberta, né? E para fazer a cabeça, eu acabei utilizando a cabeça de um outro boneco mais antigo que eu tinha aqui e resolvi fazer algumas modificações, cobrindo um pouco com massa, dando um pouco mais de volume, aí afinando algumas partes para ficar mais parecido possível com a estrutura de cabeça de um boneco de anime. Então eu acabei tirando um pouco da profundidade dos olhos, e deu um pouquinho de trabalho, mas no fim das contas eu acho que ficou legal, né?
mas depois de pintar a gente vai ver o resultado. Para fazer as orelhas, eu acabei fazendo com biscuit mesmo, eu achei mais fácil do que fazer com epóxi, porque o biscuit, para esse tipo de modelagem, eu acho melhor para fazer, né? O cabelo dele eu fiz com epóxi também. Eu utilizei aquela técnica das minhoquinhas de epóxi, mas deu um pouquinho de trabalho porque ele tem o cabelo bem arrepiado, tem muitos detalhes, então demorou um pouquinho, mas saiu, né? Depois eu finalizei alguns detalhes aí de acabamento com a ajuda de uma esteca e já parti para fazer a modelagem da roupa dele, começando aí pelas mangas, utilizando um biscuit bem esticado, sempre com um pouquinho de super cola para ajudar a fixar a peça, porque isso ajuda depois para fazer a modelagem, né? Depois, separadamente, eu coloquei a parte de trás, deixando uma sobra na bainha, né, na parte de baixo, porque depois isso vai ser utilizado para fazer aquele efeito de dobra, né? Finalizei aí colocando a parte da frente e depois disso eu colei as duas partes, né? Juntei a parte da frente com a parte de trás e fiz aquele efeito de dobra, porque por baixo vai passar uma faixa que eu vou colocar depois nos acessórios, tá? Para fazer a sapatilha que ele usa, eu resolvi fazer com biscuit. Eu estiquei ele não tão fino e colei direto no pé do boneco com sobra e depois resolvi cortar diretamente ali. Fiz o acabamento bem de leve, eu achei que ficou melhor assim. Para fazer as tiras eu fiz com biscuit também, cortei eles bem fininhos e segui o modelo que eu peguei aqui como referência na internet. Ficou bem parecido mesmo com uma sapatilha de samurai ou de ninja, não sei exatamente qual é essa referência aí. Mas no fim das contas acabou saindo e ficou legal, né? Depois eu já fui para a finalização da parte da roupa, fazendo aí o saiote dele. Eu estiquei bem o biscuit, peguei um pedaço bem grande aí, deu um pouquinho de trabalho porque essa parte aí tem muitas dobras, tem que colar no meio, mas no fim das contas acabou saindo aí e o resultado foi bem satisfatório. Eu iniciei o processo de pintura utilizando a tinta acrílica fosca da Acrylex, que eu recomendo pelo melhor custo-benefício, por ser uma tinta mais barata, de fácil acesso e tem um bom acabamento. Para a pele estou utilizando o tom pele, que já é uma tonalidade que vem pronta, mas de qualquer forma eu misturei com um pouquinho de marrom para fazer detalhes de sombreamento e acabamento depois. Para a parte branca aí do meião e detalhes da roupa eu diluí com um pouquinho de Vidrex, porque esse branco ele é um pouquinho mais grosso. Para a túnica dele estou fazendo aí a pintura com o preto fosco, fiz a aplicação em 2 camadas para ficar melhor o acabamento. Para a sandália eu misturei um pouco de amarelo com marrom para ter esse tom meio palha, e o cabelo dele eu fiz a aplicação de 2 tonalidades de laranja, um pouco mais escuro por baixo e um pouco mais claro para dar o sombreamento que eu preciso. E o olho dele eu fiz separadamente em papel e estou colando diretamente no rosto dele. Eu começo os acessórios pela faixa branca que vai amarrada à cintura dele. Eu fiz utilizando o biscuit. Eu fiz algumas simulações de dobra para deixar o mais realista possível e fiz o mesmo processo separadamente para aquele laço que vai por cima depois. Para aquele suporte que vai na transversal do peitoral dele, eu peguei uma corrente de bijuteria e pintei com um vermelho acrílico brilhante. Para fazer a espada eu fiz um molde no acetato. Depois eu cobri algumas partes aí para fazer as junções entre a lâmina e a estrutura com epóxi, lixei depois que ficou seco para dar um pouco mais de uniformidade na lâmina. Aí após aplicar o primer eu fiz a aplicação do spray prata e finalizei aí com o preto brilhante. Depois, para fazer o cabo, eu amarrei aí algumas tiras de EVA e finalizei fazendo a faixa de biscuit que vai amarrada ao cabo. Para a base eu decidi fazer o símbolo que ele utiliza no medalhão.
Para isso eu queria fazer em alto relevo, então eu utilizei um molde que eu imprimi, cortei em cima do EVA e depois eu colei em cima do MDF. Passei o primer em spray e depois finalizei com a tinta acrílica fosca preta, pintando apenas o símbolo que estava em alto relevo, porque eu queria deixar o fundo cinza. Muito bem, galera, mais um trabalho concluído. Aí está o meu Ichigo. Eu espero que vocês tenham gostado também do novo formato do vídeo. Era um projeto que eu estava trabalhando e era justamente o que eu queria trazer para vocês, esse tipo de conteúdo um pouco mais relevante, com informações pertinentes ao trabalho do dia, né? No caso aqui eu falei um pouco de Bleach, da história do criador, né? Era justamente o que eu queria trazer para vocês, e esse é o formato que eu pretendo trabalhar agora em 2019. Eu espero que vocês tenham gostado, porque, gente, deu muito trabalho para fazer isso, é muita pesquisa, muita edição, mas no fim das contas valeu a pena, né? Mostrando aqui um pouco do personagem, vou dar uma voltinha aqui para vocês verem como ficou. Eu gostei de ter trabalhado com ele, é um desafio novo, né? Porque eu nunca tinha feito personagens de anime, mas me agradou, eu gostei do resultado. Eu tive que fazer algumas modelagens um pouco diferentes, principalmente aqui no rosto, para deixar mais afinado. Os olhos eu consegui acertar bem, ficou bem legal dessa vez. Se vocês puderem ver aqui, ó, ele está bem detalhado, tá bem legal mesmo. Eu apliquei aquela técnica de fazer o olho em papel e depois eu colei diretamente aqui no rosto. Eu acho que ficou condizente com o que eu estava esperando, né? Pelo menos o resultado com os detalhes ficaram bem legais. Então tá aqui o trabalho finalizado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, compartilha. Você que não é inscrito, ó, se inscreve, aqui embaixo tem um botãozinho aí vermelho, é de graça, não custa nada, e compartilhem à vontade. E mais uma vez obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima semana, beleza? Grande abraço, gente!